Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria conversar com você novamente sobre um livro que eu terminei de ler agora recentemente, um livro curtinho, já vou mostrar ele para você, mas talvez eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes aqui do canal, um dos vídeos mais importantes do canal. Não é algo simples de viver, mas se a gente conseguir viver isso vai mudar a nossa vida. Inclusive, essas coisas que eu faço, esses vídeos, não quer dizer que eu vivo tudo isso 100%, mas são algumas coisas que eu estou tentando aprender, eu estou tentando repassar para vocês, para ajudar isso também fixar dentro de mim. Então, esse livro que eu queria compartilhar com vocês, sobre que eu li, é um livro curtinho, Two Sons and a Father, do Dale L. Mast. Esse livro, eu não sei se tem ele versão em português, é um livro muito legal, ele foca na parábola do filho pródigo, né, dos dois filhos que estavam diante da presença do pai. Eu queria abordar alguns temas com você rapidinho, na verdade 5 coisas aqui do livro que me abençoou, me confrontou, enfim, tem mudado alguma coisa. Então, sim, qual que é o sentido para quem quer esse livro? Esse livro é para aqueles que precisam entender que existe uma herança, que é algo extremamente importante, que nós esquecemos, existe uma herança em Deus para nós, mas também que nós, para isso, precisamos caminhar em nossa identidade. E logo na página 4 tem uma citação que vai dizer o seguinte: precisamos entender que Deus é nosso Pai e isso nos faz filhos, e filhos recebem uma herança. Então, assim, a herança que nós temos acesso em Deus, ela primeiro precisa passar pela nossa vida de filhos. Nós primeiro precisamos entender que somos filhos de Deus. Inclusive, é bem bacana estar fazendo esse vídeo hoje, que é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você que é pai. E isso é algo que tem mexido muito dentro de mim. É tentar olhar Deus numa perspectiva de filho. Esse livro mexeu muita coisa dentro de mim, tem muita coisa interessante dentro do livro. Eu falo assim, cara, é verdade, eu preciso conseguir me ver mais como filho, como filho, como filho de Deus, né? Nós que estamos numa geração completamente maluca. Então, logo na introdução do livro, sem chegar nos capítulos, já peguei 3 dessas coisas que eu queria compartilhar com você, total de 5, mas essas 3 aqui, ó, estavam na introdução. Pensa bem, antes de começar o livro, ó, a primeira coisa que ele vai falar, que nós somos ótimos no serviço, mas estamos distantes do pai. O filho mais velho era extremamente fiel em seus afazeres, nas coisas do pai, porém estava bem distante dele. E a reflexão que eu queria pensar com você é o seguinte: quantos de nós não somos, né, dessa maneira? Nós conseguimos viver as coisas da igreja com perfeição, às vezes somos pontuais, sei lá, se você serve na parte musical, igual às vezes eu tenho oportunidade, a gente tenta fazer com excelência. Se o que você faz, tenta fazer de uma maneira que vai abençoar as outras vidas, e você faz com amor, e tudo isso é incrível. Mas a verdade é que na nossa vida, o relacionamento com Deus, simplesmente ele não existe, ou ele é muito menor. Então, assim, a gente dedica muito mais tempo a todas essas coisas que nós servimos ao nosso, entre aspas, trabalho e serviço para Deus, do que o nosso relacionamento com Deus. Isso não é forte? Fala a verdade, nós entendemos a nossa realidade como filho, passar tempo com o nosso pai deveria ser muito mais importante do que as coisas que nós fazemos para o nosso pai. Eu tenho aprendido isso com o meu filho, cara, o tempo que eu passo com ele é muito mais legal, tenho certeza que ele prefere muito mais passar tempo comigo do que fazer as coisas para mim, ainda que ele seja bem pequenininho. Então esse é o primeiro ponto, nós estamos ótimos em fazer as coisas para Deus, servimos com excelência, mas a nossa vida de relacionamento com Deus, ela é miserável, se é que ela que existe. A segunda coisa, ele fala sobre estar trabalhando para o pai e estar com o pai, um pouquinho parecido nessa perspectiva, mas ele vai falar o seguinte, ó: o filho mais velho, ele estava muito mais confortável quando estava trabalhando nos campos do seu pai do que estando na presença do seu pai. E uma reflexão que ele traz sobre isso é sobre quem são as pessoas espirituais que têm acesso em nossa vida, quais são as nossas fontes, porque ele coloca o filho preferindo estar em volta daquelas outras pessoas, talvez dos outros servos, daquelas outras situações. Ele não queria estar diante de Deus, ou diante do pai dele, ali no caso Deus, ele é uma maneira também simbólica da parábola, de ele se revela como aquele pai daquela parábola. Mas então nós precisamos pensar nisso, quem são as pessoas que têm acesso à nossa vida, quem são as nossas fontes. O mundo espiritual, ele não tem barreira. Então, assim, o que nós estamos nos alimentando, aonde que nós estamos nos alimentando, porque aonde você estiver, você vai estar ao redor, talvez, de pessoas, de coisas, de situações, e aquilo pode se tornar um alimento. Mas o nosso alimento principal, a nossa fonte principal, precisam ser de Deus e de pessoas que nos levam mais próximas de Deus. Terceira
terceiro ponto. Lembra que a gente só está na parte de introdução do livro. Viver longe ou viver no sistema. Isso aqui é muito forte. Você precisa parar, rever, ouvir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. O filho, presta atenção, filho pródigo, ele não queria viver na presença do seu pai. Ele quis sair. Enquanto o filho mais velho, ele não sabia como viver na presença do pai. Então presta bem atenção, o filho pródigo, ele não queria viver na presença do pai. E o outro não sabia viver como viver na presença do pai. O que ele quer dizer com isso? Que existem dois tipos de pessoas que nós podemos ter. Existem aquelas pessoas dentro da igreja que estão dentro das igrejas, mas o mundo continua dentro deles, e aqueles que estão dentro da igreja, mas o coração está dentro do sistema e não em Deus. Ou seja, é uma troca de prazer, aqueles que estão dentro da igreja, mas o prazer deles estão lá fora no mundo, como o filho rebelde. Mas também existem os outros que estão dentro da igreja, mas os prazeres deles estão naquilo que eles fazem para Deus, nas bênçãos de Deus, e também estão longe de Deus. É aquele que ama fazer todas as coisas na igreja, mas ele não consegue ficar com Deus, ele inventa um monte de desculpa. Ele é pontual, se você precisar que ele pregue, que ele cante, que ele limpa, que ele faça o que for, ele vai lá fazer. Mas se você perguntar para ele como é que tá a sua vida com Deus, ele fala, sabe como é que é? Tô tentando, é não sei o que, é difícil, é vizinha, é cachorro. Inventa um monte de problema. E também aquele outro, que tá lá dentro da igreja, que tá nos cultos, mas a vida e o coração dele tá no mundo. Ele não vê a hora de acabar, ele não vê a hora de voltar para assistir pornografia, de estar naquela roda de amigos que ele não deveria, de fazer aquelas coisas que ele não deveria, de ver o que ele não deveria fazer, de sair com mais uma menina, ou uma menina de sair com mais um menino, de viver essa vida falsa. Então é aqueles que não conseguem colocar o coração, presta bem atenção, o centro do coração não é Deus, não é o nosso prazer em Deus, ou é o mundo, ou é as coisas de Deus. Então isso é muito forte, isso é muito forte. A gente precisa conseguir vencer essas duas realidades dentro de nós. Não ser como o filho pródigo, que preferiu viver longe do pai, longe de Deus, mas também não ser como o filho mais velho, que estava dentro da casa do pai, mas não sabia como viver na presença dele. Agora, já dentro do livro, ele vai falar de mais duas coisas muito interessantes. Ele vai falar que o ataque número 1 do inimigo é o seguinte: o ataque principal do inimigo é bloquear nossa habilidade de ver Deus como nosso Pai e também de ver nós como filhos privilegiados. Se realmente somos filhos de Deus, do Todo-Poderoso que criou todas as coisas e fez todas as coisas incríveis que a Bíblia diz, é claro que nós vamos ter algum privilégio ou benefício disso. Então, assim, ele vai dizer que o ponto principal de Satanás, principal, número 1, é não nos deixar ter um coração onde nós entendemos que Deus é o nosso Pai. Ele vai querer, pode fazer um monte de coisa para você, fazer famoso, fazer pobre, rico, enfim, Satanás ele vai querer te dar um monte de coisa. Para quê? Para tirar você dessa perspectiva de que Deus é seu Pai. Pensa bem, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, que abriu o mar, que derrotou o gigante, que enviou o seu filho para morrer numa cruz, que caminhou com o apóstolo Paulo, aquele Deus que sustenta a igreja até hoje, aquele Deus que irá retornar, que vai destruir as obras de Satanás de uma vez por todas, o Deus Todo-Poderoso, Deus de todos os profetas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do universo, nosso Pai. Pai. Tem alguma coisa mais poderosa que isso? E nós querendo palco, público, púlpito, views, enquanto Deus esperando para viver com nós uma vida de pai e filho. Último ponto. A outra coisa mais importante que a gente talvez negligencia demais na nossa vida, oração. Pai Nosso. Pai Nosso, essas duas palavras precisam ditar o tom da nossa vida de oração. Se entendermos isso errado e não conseguimos viver isso, todo o resto da oração que Jesus nos ensinou perde o contexto e com isso podemos utilizar de forma completamente errada. Nossa realidade da leitura bíblica e da comunhão com Deus, uma vez que ela está baseada e fundamentada em Deus como nosso Pai, pode mudar completamente a dimensão. Afinal, esse momento de leitura da Bíblia, de oração, é o momento de estar com o nosso Pai. E aí acabam as nossas desculpas. De, puxa, eu tenho que ler a Bíblia por obrigação. Não, na hora que você abre a Bíblia, você está ali com seu Pai está falando com você. Nossa, eu vou ter que orar, mas eu vou pedir um monte de coisa. Não, é estar ali com o seu Pai. É estar na presença do seu Pai. Às vezes o meu filho, ele só quer ficar no colo. É só o colo. Não é pedir, não é fazer. Às vezes ele pede, quero mamar.
tem vários momentos, mas o principal é ele estar com o Pai. Então, isso é o tema principal do livro. O tema principal do livro é essa questão de paternidade nossa com Deus, paternidade de Deus, e daí nós vamos ter acesso à herança, mas a herança só vai fazer sentido se a gente conseguir viver como filho e filhos maduros, porque se não formos filhos nem filhos maduros, nós não temos direito nenhum à herança. A Bíblia fala que nós não diferimos de escravos quando nós somos filhos e maduros. Então, por favor, tenha um relacionamento com Deus, busque a Jesus. Deus quer viver uma vida com você de pai, mais do que te fazer um pregador das nações, o ministro das nações, o centro das atenções, ter 1 bilhão de seguidores. No lugar secreto, Deus te espera como pai. Deus te espera como pai. Jesus, ele vivia isso. Isso talvez foi o que escandalizou mais de todos os religiosos. Foi Jesus falar assim, enquanto eles falavam Deus soberano, eles não poderiam nem falar o nome de Deus, eles tinham medo, temor em citar o nome de Deus. Jesus veio e falou assim, Abba, pai, papai, papaizinho. Deus quer ter um relacionamento com nós de pai e filhos. Feliz Dia dos Pais. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus. Você sabe, agora nós estamos assim distribuindo nas outras plataformas também. Você pode ouvir lá no Spotify, no Apple Music, no Amazon Music, enfim, um monte de coisa. Tem alguns links aqui na descrição. Você pode ouvir lá os Chimpacast, alguns vídeos, tem devocionais de oração muito legal do livro Orando a Palavra, que está sendo liberado. Você pode pesquisar de 2 maneiras diferentes. Uma, se você pesquisar Simplicidade que Fala, você vai encontrar só fundos musicais para te ajudar, instrumental de piano para te ajudar no seu momento secreto com Deus. Mas se você pesquisar Simplicidade que Fala espaço Chimpacast, você vai achar vários devocionais, um monte de coisa bacana. Se você deseja também contribuir, ajudar de alguma maneira aqui no canal, você sabe que é a principal, é deixar o like, curtir, se inscrever no canal, mas também tem alguns links aqui na descrição que você pode contribuir da maneira financeira se você quiser com o canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até mais.